Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui, né, para estudar mais uma aula, mais um tema que a ética abrange em tudo, né? Então, hoje o capítulo que nós vamos estudar é a respeito dessa diferença, né, entre liberdade e responsabilidade. O que isso vai acarretar? É fácil ter liberdade? Como eu consigo essa tal liberdade? E será que isso vai gerar, essa liberdade vai gerar uma certa responsabilidade? Ou é possível ser livre, independente das consequências, né? Sem olhar para o todo, olhando apenas para uma parte da nossa questão. Então, assim, liberdade e ética são os dois valores mais importantes, né? Abrangendo também a responsabilidade, que digamos que não dá para ter uma certa liberdade sem ter uma responsabilidade pelos seus atos, né? Então, assim, nós somos livres para tomar decisões. E isso acarreta a responsabilidade. Então, toda ação há uma reação. E toda ação há uma consequência, né? Isso gera uma consequência que a gente pode estar chamando disso, né, de a responsabilidade. Então, eu sou responsável por aquilo que eu faço e por aquilo que a minha ação vai produzir, né? Então, antes de tomar uma atitude, eu preciso analisar as consequências, o que isso vai produzir, qual o fruto que isso vai trazer, né? Então, não dá para ter uma liberdade sem analisar todas as questões que envolvem a liberdade, né? Então, a gente vai começar a entender um pouquinho sobre como eu posso ser livre, né? E ao mesmo tempo coerente com as minhas ações. Então, a atitude é a capacidade humana de transcender as dificuldades e descobrir a verdade que a oriente durante a sua existência, né? Então, a única forma de ser livre é esperar pelos outros não me deixa livre, e sim independente, né? Então, o momento que, para que eu tenha uma liberdade, eu tenho que esperar do outro que me dê caminhos para exercer essa liberdade, então eu começo a ficar cada vez mais dependente do outro, sendo que responsabilidade ela é pessoal, é única, não dá para eu me responsabilizar pelo ato de outra pessoa, né, por outro ser humano que de repente não tenha nem tipo de vínculo comigo, né? Claro que a gente não está falando aqui sobre a educação de uma criança, que a gente realmente se responsabiliza por ela não ter os conhecimentos adequados até o momento. Mas a partir da fase que ela entra no adulto, a gente já não tem mais essa visão, né? A gente tem que começar também a deixar a criança, aquele adolescente e adulto responsável pelas suas próprias atitudes, né? Então, em algumas circunstâncias, principalmente falando em natureza e ao cotidiano da vida, não somos livres para escolher e nem prever o que poderá acontecer. Porém, em outras circunstâncias, é possível ter liberdade para fazer certas escolhas, né? De que forma que isso pode estar acontecendo? Por exemplo, é uma necessidade comer, tomar água, né? Descansar, a escolha dos pais, cor do cabelo, ser bonito, ser feio, né? Então, assim, são necessidades que a gente não tem como controlar. Eu não posso escolher a cor do cabelo, né? Quando nascimento, por exemplo, né? Então, isso são questões que não dá para, eu não tenho como controlar, né? Então, em algumas circunstâncias, não dá para a gente ter uma liberdade de fato. Só que, como eu já tinha falado, porém, em outras circunstâncias, é possível sim ter liberdade. Por exemplo,
Eu posso escolher o quanto eu quero comer, a que horas eu posso tomar banho, quanto, né, alimentação, por exemplo. Posso escolher quanto, onde, a que horas comer, né? Eu tenho essa liberdade. E qual que é a minha consequência disso, né? Qual que é a minha responsabilidade? Então, se eu escolho comer muito tarde, então eu vou sentir mais fome. E quem que eu vou poder responsabilizar, né? Só a mim mesmo que escolhi. Então, questões que a gente que a gente tenha o direito de escolha, então automaticamente a responsabilidade está caindo sobre nós mesmos, né? Então, portanto, o ser humano tem a capacidade de agir, né? Então, poucos seres vivos têm essa capacidade de agir conscientemente, né? Usando o raciocínio. Então, a gente desenvolve ações, a gente se movimenta. Então, a gente faz, tem uma determinada ação que gera um determinado produto, né? Esse é o nosso papel. As ações dependem da vontade de cada um, né? Liberdade, então, se resume em tomar decisões, tomar partido de algo, fazer algo, promover algo, né? E é preciso aprender a conviver, se modificar frente aos desafios, né? Então, o que acontece numa sociedade em que muitas pessoas pode estar desenvolvendo ações, né, com outras consequências, de que forma que isso tudo se encaixa no mundo, né? Então, o aprendizado da convivência, ele é extremamente para a gente conseguir viver em sociedade, né? Então, analisar todas essas diferenças e se adequar a isso, lembrando de que cada um se responsabiliza pelo seu ato, é um desafio diário, né? Um exercício diário que nós devemos fazer todos os dias. Então, como é a pessoa como ser responsável, né? A liberdade seria como aspecto negativo de qualquer fenômeno, cujo aspecto positivo seria a responsabilidade. Então, sou livre, né, para ler e estudar para a prova, mas posso colar na prova e copiar trabalhos, não posso? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu sou livre para copiar, né, do colega, posso estudar, posso escolher estudar ou não, né? Só que qual a minha responsabilidade acima disso, né? O que vai acontecer? Então, quer dizer, se eu estiver colando na prova e o professor vier e pegar minha prova e rasgar ou me der um 0, quem que eu vou culpar? Eu vou culpar o colega que às vezes indicou para o professor que você estava colando, eu vou culpar meu pai e minha mãe, vou culpar a vida, vou culpar quem, né? Então, nesse sentido. Então, eu posso escolher qualquer atitude. Eu posso escolher a não trabalhar mais, eu posso escolher não ter certos tipos de amizades, eu posso escolher mudar totalmente de profissão, né? Mas o produto que isso vai gerar, a responsabilidade é só minha. É isso que a gente deve tomar como frente quando vai tomar uma decisão, né? Então, às vezes, nós tomamos várias decisões ao longo da vida, ao longo do dia. São decisões rápidas. Mas isso aqui é tão bobo, né? Uma coisinha tão pequena. Se por acaso não der certo, depois eu arrumo no futuro. Então, assim, a gente não pode mais pensar dessa forma, né? Como se tivéssemos aqui na Terra só de passagem, né? Então, é importante analisar os fatos e o que isso vai estar gerando de bom ou ruim a curto ou longo prazo. Então, uma frase que vocês têm aí no material também, e eu gostaria de destacar,
Responsabilidade é saber que cada um de meus atos vai me construindo, vai me definindo, vai me inventando. Ao escolher o que eu quero fazer, vou me transformando pouco a pouco. Todas as decisões deixam marca em mim mesmo antes de deixá-las no mundo que me cerca. Então, a forma como eu vou lidando com as situações, ela vai construindo o meu caráter e o meu modo de ser e de agir. Né? Então, é exatamente a questão de não aceitar as coisas como elas vêm. Né? Ser um pouquinho crítico, que eu já mencionei isso para vocês nas aulas anteriores, né? Não dá para a gente escutar tudo e tomar tudo como verdade e não fazer nada, quer dizer, não fazer um questionamento, não fazer uma pergunta, né? Por que isso é assim? Mandaram assim, vou fazer assim, é desse jeito que tem que fazer, tá escrito ali, tá escrito lá, que é assim, então não vou questionar, vou obedecer e tá tudo bem. Né? Então, é assim que a gente vai construindo o que nós somos no futuro, ao passo que como a gente vai lidando com o cotidiano da nossa vida. Né? Então, ser responsável significa assumir em todas as circunstâncias da vida o lado bom da existência. Né? Então, o que quer dizer isso? Basicamente viver conscientemente, né? Viver na base da razão, entender os fenômenos que acontecem a toda hora, a todo momento, criticar, né? Desde que sabendo do que você está criticando, né? É importante também a gente ter informação para poder questionar, né? Para a gente ter algum tipo de base. Então, a espécie humana, ela não é apenas boa, né? Portanto, é preciso estar consciente dos seus atos. A nossa espécie humana, ela não produz só produtos bons, produtos ótimos, né? Ótimas relações. A gente também tem os assaltos, né? Os bandidos aí assaltando. Então, eles também têm esse direito de escolha. Eles escolheram e estão sendo responsabilizados por isso. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Nem tudo que a gente planeja fazer tem que ser analisado corretamente para que não produza, né, um efeito ruim. Então, viver consciente com responsabilidade é relevar a disciplina externa e transformá-la em autodisciplina, né? Que é saber dizer sim ou não no momento oportuno para optar pelo melhor. Então, isso eu já percebi na minha experiência profissional, que é um dos grandes desafios da sociedade, né, das pessoas, que é exatamente o saber dizer sim e saber dizer não. Né, que às vezes a gente coloca o bem-estar do próximo à frente do nosso próprio bem-estar, né? E eu acredito que tudo é uma questão de ponderação, né? A gente tem que ponderar, a gente tem que pesar, né? Cada peso tem sua medida e analisar de que forma que eu vou dar esse não e de que forma que eu vou dar esse sim, né? Então, esse é o viver conscientemente, né? Não dá para agradar a todos e muito menos desagradar a todos. Então, o poder de escolha entre o sim e o não é orientado a partir de valores e experiências de cada indivíduo. É comum a gente ver em rodas de conversa, em outros locais, na faculdade, no trabalho, né, que para a mesma ação existe várias decisões que as pessoas tomariam, né? Por que isso acontece? A partir de cada valor que você teve, né? De cada momento que você passou, de cada experiência. Então, por exemplo, se a gente for comparar uma pessoa que já teve a casa assaltada
com uma pessoa que não teve, provavelmente essa pessoa que teve a casa assaltada tem medo de ficar sozinha, se fica sozinha em casa, prefere ir para casa de alguém, fazer uma visita, né? Enquanto que uma pessoa que nunca passou pela mesma situação já não tem tanto receio de ficar sozinha em casa, por exemplo, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que cada ação, ela também vai depender do que eu já vivi, da minha história de vida, dos valores que eu fui ensinado quando criança, né? A gente sempre fala bastante de que os primeiros anos de vida são os mais importantes para transformar, né, um caráter, para modificar, né? Então, todas essas ações vão depender de todos esses quesitos. E o que não seria liberdade? Então, liberdade não é uma revolta, né? Então, adquire-se segurança quando a minha liberdade se ajusta ou é compreendida em relação aos parâmetros externos, né? Então, o meio sempre influenciando os nossos conceitos aqui a falar sobre ética, né? Então, o início da conquista pela liberdade é a ordem moral a partir das coisas, né? As escolhas, saber o que cumprir e o que não cumprir, né? Então, tudo isso vai estar influenciando. Esse é o início da conquista, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso, o que é permitido ou não. Lembra que eu falei na aula passada que a sociedade ela vai sendo moldada, existem as regras, né, que as leis impõem para a gente, mas elas não são criadas ao acaso, né? A sociedade, de alguma forma, mostrou para os poderes executivos, legislativos, que aquela situação precisaria de um controle. E para essa situação, então, existe uma lei. Então, em primeiro lugar, é a sociedade que vai ditar as regras, né? De que forma faz. Então, com as leis, é mais fácil de eu entender o que é permitido ou não. Mas também você tem o seu próprio juízo, que ele também vai ditar as suas regras. E esse sim é individualista, esse sim é a cada pessoa, né? Pode ser que mude uma forma de pensar ou não. Então, todo ser humano, né, todo indivíduo, passa por fase da revolta. Quando recebemos um não, nós nos desestruturamos e buscamos entender os motivos e como poderia adaptar para conseguir um sim. Não é isso que a gente faz sempre? Então, quando a gente ganha um não, eu costumo dizer assim, posso pedir isso? Posso tentar aquilo? Será que eu me arrisco? A questão é que o não a gente já tem, né? O que a gente luta sempre é para conseguir um sim. Então é nesse sentido que a gente fala sobre a revolta, né, da liberdade. Então, assim, é uma forma de tentar conseguir algo, tentar abranger um pouco mais de liberdade que a gente já tem. Então, a revolta, ela age como substituto do processo mais difícil, que é lutar para alcançar a própria autonomia, novas crenças e chegar ao ponto onde é possível estabelecer novas bases para construir. Então, lembra, conseguir a nossa autonomia é exatamente isso, conseguir se sentir o livre tentando ser mais livre ainda, para resumir. Então, é uma adequação entre o que é aceitável, aceito pela sociedade, bom para mim e bom para o outro. Nossa, que difícil, né? Ter que pensar em tudo isso para tomar uma decisão, uma atitude. Então, o que é aceitável pela sociedade, bom para mim, bom para o outro, né? E que esteja dentro das leis.
Então, liberdade não é falta de planejamento. Não há como planejar tudo, tão quanto não há como viver sem planejar nada, né? Então, quer dizer que alguém que é muito livre não tem o mínimo de planejamento, né? Claro que sim, a gente precisa, como eu falei há pouco, a gente precisa organizar as ideias, as consequências, o que poderá vir, né? Tem que ter ali uma bolinha de cristal e tentar imaginar se a minha ação vai refletir para alguém no futuro, ou para mim mesma, né? Ou para a própria sociedade, ou se eu estou infringindo uma lei, né? Então, quase todas as ações do dia a dia são planejadas. O planejamento das atividades básicas é necessário para o desenvolvimento. Então, planejou como realizar uma tarefa, atingir objetivos, ser amigo, paciente, são todos pensamentos racionais, né? Então, como eu vou atingir o objetivo, né? Quando eu falo de liberdade, falo em valores, né? Sentimentos e emoções. Então, todos esses valores, o ser humano, ele é muito complexo. E, quer dizer, para você, não tem como a gente pensar em liberdade, responsabilidade, ética, cidadania, como coisas totalmente distintas uma da outra, totalmente separadas. É impossível a gente fazer essa separação, né? Então, de uma forma que você pensa em ética, que é um assunto muito abrangente, que está presente na nossa vida todos os dias, a todo momento, a gente tem que estar com o olhar voltado para tudo que possa estar influenciando, né? Então, liberdade, ela não é uma renúncia espiritual e intelectual, né? Então, nem renúncia espiritual, nem intelectual. As relações entre as pessoas no mundo atual se dão em nível de competição. A sociedade, ela está se transformando numa sociedade muito individualista, né? Em busca do seu melhor e ter maior poder aquisitivo. Infelizmente, é isso que a gente está vendo, que a gente está vivendo no mundo hoje. Então, cada vez o mundo mais individualista. Se eu tenho uma ideia empreendedora vou montar uma empresa, então o que as pessoas fazem? Eu vou esconder isso às 7 chaves, não vou contar para ninguém, porque eu não quero que ninguém roube a minha ideia e faça o mesmo que eu faço, né? Aí ela abre a empresa e pensa no quê? De por que ela não quer contar para outra pessoa, né? Simplesmente para ter um poder aquisitivo maior, para que ninguém seja seu concorrente, né? Então, devido a essa competição, muitas vezes sem limites, inibe o que há de mais profundo no ser humano, sua espiritualidade que se refere ao transcendente, ao sentido e significado das coisas da vida, né? Então, o que acontece nesse momento? Ela deixa de ser criativo e executando mesmo os modelos que um dia já deram certo, né? Então, quando essa competição, as pessoas já não querem mais correr o risco de perder, correr o risco de minha empresa não dar certo, correr o risco de ter várias concorrências, né? Então, por isso que a gente usa um ditado popular, uma frase, né, bem conhecida, que nada se cria, tudo se copia, né? É esse medo de perder que nos move. Então, uma boa sociedade é, portanto, aquela que concede mais liberdade aos seus componentes. Liberdade definida não negativa e defensivamente, e sim de maneira positiva, como oportunidade para realizar valores humanos cada vez mais amplos. Então,
as relações interpessoais, né, aceitáveis, a empatia, o altruísmo, a solidariedade, né, são todas relações interpessoais que todo mundo deveria ter, pelo menos um pouquinho de cada coisa, né? E o que acontece? Existe um ambiente propício para desenvolver nossos valores humanos, né? Se a gente tiver esse ambiente propício, é possível desenvolver isso no ser humano. Mais um pouquinho a respeito da definição do que é liberdade. No senso comum, então, liberdade é a vontade em fazer algo, mas algumas coisas dependem de mim e outras não. Isso é verdade. A gente viu a respeito de que eu tenho liberdade de escolher quanto eu vou comer, mas eu não tenho liberdade de escolher a cor do cabelo, a cor dos olhos que o meu filho vai nascer, por exemplo. Ou que eu mesma gostaria de ter nascido. Então, não tem como. Coisas dependem de mim e outras não. Então, algo vivo, né? Como seria algo vivo? Como o indivíduo se relaciona com ele mesmo, com os outros e a sociedade, né? Essa liberdade viva. A abertura. Abertura para novos horizontes, novas possibilidades de aprendizado, incessantemente busca do conhecimento para a realização pessoal, o optar por agir, avaliar as consequências e depois tomar decisão de agir ou não, se tornar responsável pelas suas ações. Outro tópico, né? Aceitar a responsabilidade de existência. Ter consciência que sou responsável pelo meu próprio futuro a partir das ações que executo no presente, né? Essa responsabilidade de consequência mesmo, o que eu vou produzir quanto a isso, né? A capacidade de contribuir para a própria evolução, que é o ambiente externo, ele pode influenciar, mas o desenvolvimento pessoal só depende de mim, né? Então, mas como que é possível numa casa em que um filho é terrível e o outro calmo, né? Então, é nesse sentido, o desenvolvimento pessoal, o que eu vou fazer com as informações, as vivências que eu recebo do externo, né, que é da sociedade, do mundo lá fora, o que eu faço com isso dentro de mim só depende de mim mesmo, né? Então, o meu desenvolvimento pessoal tem influência sobre os valores que foi ensinado, mas é o meu caráter que vai me guiar nesse meio. A autoconsciência, né? Ela vai se construindo com as experiências. Caso não adquirir sua autoconsciência, segue o modelo da sociedade. Então, a gente pode chamar de autoconsciência a mesma coisa de autocrítica, né? Que se ela não tem uma autocrítica, se não é questionador, se não quer saber o porquê das coisas, não vai a fundo e também não vai atrás de conhecimento para tal, então vou seguir o modelo que as outras pessoas me apresentam. Então, é assim que vai ser até a eternidade, né? A liberdade acumulativa, né? Na tentativa e erro. Então, vamos guardando no nosso banco de dados, né? Como que funciona essa tentativa e erro? Como se a gente tivesse um banco de dados que fosse guardando as informações do que mais deu certo. Aí, acumular experiência significa maior liberdade posterior. Então, a gente costuma dizer assim, aquela pessoa tão... como é que eu digo? Ela é tão vivida, né? Tão experiente. Essa acumulação de vivências. Então, quanto mais a gente se expõe
para tais atitudes, mais experiência a gente ganha nisso, e é a questão da tentativa e erro. Se eu fiz um caminho para ir para minha casa e eu tive que passar por muitos obstáculos, foi maior, né, a distância, no outro dia que eu tenho que ir para casa, eu já sei que aquele caminho, a distância é maior, que tem muitos obstáculos, aí eu vou tentar por outro caminho. Então, isso seria uma tentativa e erro. Então, uma pessoa mais experiente, que já passou por outras experiências, ela tem condições de avaliar e o poder maior de decisão se ela quer ir por este caminho ou pelo outro, né? E a liberdade também revela-se no ajuste da vida na realidade. Então, os problemas precisam ser resolvidos e para cada novo desafio buscamos no nosso banco de dados a melhor forma de reagir à ação, ou seja, se ajustar. Então, esse é o ajuste, né, que eu estava dizendo sobre qual caminho que eu vou escolher, o mais longo com obstáculo ou o mais curto sem obstáculo, né? Então, é a nossa liberdade de ajuste nessa nossa realidade. Então, viver eticamente é refletir a partir dos comportamentos e escolher o que são aceitáveis para mim e para os outros. Essa é a essência humana, né? Então, a partir dos comportamentos, viver, né, eticamente, a partir dos nossos comportamentos, e escolher aquilo que é aceitável ou não. A gente diria que se o telefone serve para fazer ligações, é para isso que ele vai ser usado. Se o carro serve para se locomover, é para isso que ele vai ser usado, né? Se a caneta serve para escrever, é para isso que a gente vai usar. Então, tudo viver eticamente dentro do que pode ser realizado. Não inventar outras formas que a gente sabe que vai influenciar na sociedade, que vai modificar de uma forma ruim, né? Denegrindo alguém de repente, né? Então, agir eticamente seria agir dentro do aceitável, lembra? Para mim, aceitável para mim, né? Para o outro, para a sociedade, para as regras, leis, enfim, uma boa ponderação aí de tudo, né? Então, essa essência humana é tudo que temos a oferecer para o próximo, né? Então, a gente sempre fala sobre a regra de ouro, né? A lei da boa convivência. Então, tá tudo dentro dessa essência humana. Em resumo, a palavra liberdade tem uma origem latina, né? Libertas, e significa independência, né? Então, a palavra independência, né, que gera essa tal liberdade, né? Ela diz respeito a uma capacidade humana para escolher ou decidir racionalmente quais atos praticar. É de caráter racional, pois os homens devem pensar nas causas e consequências dos seus atos e na sua forma e conteúdo, né? Que é um resumão mesmo de tudo que eu estou dizendo até aqui, né? Pensar no outro, pensar nas consequências e tudo aquilo que eu vou gerar. Esta liberdade, ela não é absoluta, é condicionada e situada. Condicionada porque intervém no seu exercício múltiplas condicionantes, né? Físicas, psicológicas, né? Questões mais aprendidas mesmo. Situada porque se realiza dentro da circunstância. Mundo, sociedade em que vivemos, todas as nossas ações são fruto das circunstâncias e das nossas próprias características, né? Então, ela depende da nossa relação com o meio. A liberdade humana, ela pode chamar-se assim porque é de caráter racional e logo exclusiva dos homens. Reside em se poder dizer sim ou não, quero ou não quero, nada nos obriga a ter apenas uma alternativa, que é o nosso famoso poder de escolha.
Então, responsabilidade. A responsabilidade moral é, por sua vez, uma capacidade e, ao mesmo tempo, uma obrigação moral de assumirmos os nossos atos. A responsabilidade implica que sejamos responsáveis antes do ato, ao escolhermos e decidirmos racionalmente, conhecendo os motivos da nossa ação e ao tentar prever as consequências desta. Durante o ato, na forma como atuamos, e depois do ato, no assumir das consequências que advêm dos atos praticados. Então, a liberdade, ela não é uma filosofia e nem sequer uma ideia, é um movimento de consciência que nos leva em certos momentos a pronunciar 2 monossílabos, sim ou não. O poder de escolha, então só assim me sinto com liberdade. Então, a partir do momento que você saiba, perceba que consegue fazer a escolha do sim e do não, sem o sofrimento, sem ficar chateado, incomodado em ter que escolher o sim ou não, a partir do momento que essa escolha seja natural, seja espontânea e seja consciente acima de tudo, então aí sim podemos chamar de liberdade. E o nosso próximo capítulo, a questão do certo e o errado. As pessoas entendem e olham de forma diferente para as coisas. Um mesmo olhar lançado sobre um mesmo objeto, o que se diz dele, por 2 ou mais pessoas diferentes, para um pode ser certo, para o outro pode ser errado. Isso é naturalmente uma questão de sociedade mesmo. Então, dependem por que isso muda, Ela depende da interpretação que cada um tem de mundo cultural e valores, Conforme a gente já vem comentando há um certo tempo, cada um recebe as informações do meio, as atitudes do meio, de uma forma, da forma que foi criado, da forma que foi ensinado, E a própria cultura regionalista ali do ambiente que ele vive. Buscar o certo e deixar o errado é uma busca, que é o início da educação moral. Então, não há certo e errado. O que há é o aceitável e não aceitável, permitido ou não permitido. Estar de acordo com as leis ou não. Estar de acordo com o que faz bem para mim ou não. Para o outro, para a sociedade, não é uma questão de certo ou errado. Então, a consciência do certo e errado é o caminho para a ética. A consciência, ela não dita as normas, mas se posiciona e alerta possíveis equívocos éticos. A consciência, ela recebe influência externa para poder tomar decisões e usa como parâmetro leis e códigos e normas de conduta, Então, a visão ela, diferenciada do certo e do errado pode gerar conflitos entre o senso de justiça de um indivíduo. É o que a consciência julga como certo ou errado, essa visão diferenciada. Então, quer dizer, para o todo não existe certo ou errado. O que vai ditar isso na minha vida para que eu tome as minhas decisões é a minha própria consciência que vai me dizer se eu posso ou não posso agir de determinada forma. Então, há pessoas que não cumprem a lei por consciência. Então, qual o exemplo que a gente poderia citar em pessoas que não cumprem a lei por extrema consciência? Eu pensei no caso de nos países que é permitido, por exemplo, ou até aqui no Brasil mesmo, tem algumas situações em que o médico pode fazer o aborto daquela pessoa, no caso de estupro, em algumas questões particulares. Mas por questões religiosas, cultural, a consciência desse médico pode ditar que não.
E apesar de não estar de acordo com a lei, ele, por não acreditar nisso, por não ter essa informação cultural, ele pode se recusar a fazer, né? Então, esse é o medidor do certo e errado. É a nossa própria consciência e que varia de um para o outro. Então, o comportamento ético, qual seria o conceito, né? É ter a consciência de distinguir o bem e o mal com autodeterminação, agindo de maneira correta, ordenada, ditados pela moral e valores adquiridos ao longo da vida. Então, há uma série de questões a serem analisadas para compor esse comportamento ético, né? Essa série de questões que a gente precisa analisar antes de tudo. Então, o comportamento ético é pessoal e não coletivo. Os comportamentos éticos não se divulgam, mas seus efeitos refletem em todos. De tempos em tempos, somos colocados frente a questionamentos que permitem desviar do caminho ético. E o que escolhemos? O que você escolhe? Né? E devemos tratar essa questão com a devida importância, porque os reflexos de nossas ações perduram por muito tempo, né? Então, os comportamentos que temos hoje nos definimos quem somos no futuro. E as escolhas de hoje podem não ter volta também, né? Conforme a gente estava conversando, que é preciso analisar todas as consequências, porque uma consequência que aconteça no futuro, você pode não conseguir consertá-la, né? Então, tem um comportamento ético, né? Imagine-se contando a atitude que pretende tomar e as consequências todas para alguém que você ama. Muito, né? Se você consegue se ver sentado frente a frente com a pessoa, contando e não explicando, né? Apenas contando seus atos e as consequências, então pode ir em frente. Caso contrário, pense melhor e age diferente. Então, é legal a gente fazer também esse treino em casa, né? Se eu tenho uma dúvida se o meu comportamento foi ético ou não, então eu olho para o espelho e imagino uma pessoa que eu ame muito, que é muito orgulhosa de mim, e eu conto a minha atitude. Será que ela ficaria feliz? Será que eu ficaria com vergonha de contá-la? Né? Se eu fico com vergonha, provavelmente o meu comportamento não foi tão ético assim. Regras do comportamento ético. Então, as ações desenvolvidas vêm acompanhadas pela consciência da liberdade e da responsabilidade na escolha dos valores. Né? Procuramos evitar o errado. Né? Normalmente isso que acontece. Então, na Bíblia, podemos observar alguns exemplos. Ama teu próximo como a ti mesmo, né? O que é essa frase? Né? É a lei da boa convivência. Trata os outros como gostaria de ser tratado, é o princípio da reciprocidade, uma via de mão dupla, né? Como você gostaria de ser tratado, é assim que você trataria o próximo. Né? Então, esses são os comportamentos corretos que se espera de cada consciência, claro, mas são os comportamentos aceitáveis e ele é independente da religião, né? Nós citamos aqui 2 passagens da Bíblia, mas só que a gente pode transformar ele para um conceito comum a todos, independente da religião. O maior contentamento é descobrir, com o auxílio da razão, a maneira como um maior número de pessoas possa atingir o contentamento. Esse questionamento do que é certo ou o que é errado é a ética do dever, em que há um líder que dita essas regras, né? E não tem apenas tentar agradar a todos. Então, age apenas segundo aquela máxima que possas querer que se torne uma lei universal. Então, a questão do líder, né, que dita todas essas regras,
Quando a gente fala de líder, alguém que fez uma regra, alguém que, né, estipulou algo, a gente pode estar falando de juiz, de Deus, o pai, mãe, o delegado, o diretor da escola, né, qualquer pessoa que estipula certas normas para que haja uma boa convivência, que a gente possa conviver melhor entre todas as diferenças, né? Então, essa frase que eu falei para vocês é do Kant, que é: age apenas segundo aquela máxima que possas querer que se torne uma lei universal. Então, Kant acredita que se cumpre as leis apenas se a consciência libera para promover a ação. Então, Kant acredita que mesmo tendo as regras de como eu devo seguir, como eu devo agir, isso só acontece a partir do momento que a minha consciência fala: vá e faça. A criança, nos primeiros anos de vida, é incapaz de mentir de forma racional. Ela sempre é induzida por um adulto, por exemplo, né? Por exemplo, quando o pai pede para a criança mentir a idade por algum motivo. Por exemplo, filho, vamos no cinema, chega lá, você fala que tem 8 anos, tá? Então, dessa forma, o que esse pai está fazendo? Mesmo sem perceber, ele está induzindo essa criança para que vá já mentindo aos poucos. Nesse momento, o pai acredita, e até mesmo a criança não leva para a consciência, né, aquilo. Bom, vou fazer o que meu pai mandou, ela não tem esse discernimento ainda. Porém, isso vai ficar internalizado nela e em algum momento isso vai florescer, né? Então, tem que ter muito cuidado com o que a gente anda ensinando para as nossas crianças. Então, há certas ações que nós jamais poderíamos considerar, a despeito de quaisquer consequências da ação, é que determinam se podemos ou não dizer que agimos bem. Então, os primeiros erros, os primeiros anos da vida, os mais importantes, né, para formar um cidadão ético. E há momentos, né, que a regra pode ser violada em defesa da vida. Então, a vida é sempre o mais importante. Sempre. O bem e o mal não podem ser pensados de forma separada. Tanto um como o outro surgem dentro de um contexto. O que está reprimido em nós, num dado momento, precisa ser exteriorizado em ação, que é essa consequência, né? Essa ação, ela pode ser boa ou pode ser má. A consciência é que vai me dizer o que eu devo fazer, né? E depende de que forma o bem ou o mal foi experienciado, né? De que forma que ele surgiu na minha experiência de vida, né? Por exemplo, dirigir pela primeira vez e ser assaltado, o que eu posso entender dessa frase? Então, a experiência de dirigir pela primeira vez é boa, né? Se isso tivesse acontecido sem nenhum problema, né? Sem nenhuma surpresa. Mas estar dirigindo pela primeira vez e ser assaltado, isso é ruim. Então, a gente passa por várias experiências, tanto boas quanto ruins. É necessário ter um espaço propício para a produção do bem. Portanto, criar ambientes para a expressão da vida favorece o bem e diminui espaço para o mal. Então, quando não há espaço para a expressão do bem, o mal surge e assim perde o sentido da vida. A cultura, ela vai moldando a percepção do bem e do mal através da convivência com outras pessoas, de outras regiões, costumes, né, linguagens. Todo ser humano, ele deseja ser bom em vez de mal. As pessoas acreditam que o bem se sobrepõe ao mal, porque do mal não pode vir responsabilidade, autonomia, alegria, felicidade e amor. No dia a dia, é possível identificar várias manifestações do bem.
Um sorriso de uma pessoa é uma manifestação do bem. Um animal brincando, a natureza, né? Sempre mostra pra gente coisas boas, né? Essa reciprocidade de você dar um sorriso para alguém e esse alguém devolver esse sorriso. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Então, tudo são expressões do bem. E a pessoa boa se deixa envolver por esse ambiente. Vocês já podem ter percebido que quando você está num ambiente que alguém não está muito legal, está mal-humorado, né? Aquele ambiente fica carregado. Então, às vezes, você está leve, tranquilo, de bem com a vida e, de repente, você também vai entrando naquela adrenalina e vai ficando nervoso também, sem muita paciência, né? Que é essa questão de o ambiente mesmo tá influenciando no seu agir. Então, apreciar coisas boas é também aprender com elas, né? Então, quando a gente observa coisas boas, a gente tem que tirar o máximo para a nossa vida, né? Então, já o homem mau, ele se manifesta às escondidas. É o famoso crime perfeito, né? Então, eles praticam o mal pensando que jamais serão descobertos. E, na realidade, sempre é descoberto, né? O reinado ou tempo de vida de um homem mau é limitado. Seu trabalho morre e é destruído. Fica no esquecimento. O bem para sempre é lembrado, né? Então, tudo que a gente faz de bom é sempre lembrado, né? Com essas experiências, outras pessoas podem usar de modelo. Na maioria das vezes, as pessoas não querem um exemplo mau para poder reproduzir, né? Então, qual é a relação entre liberdade e responsabilidade? Para finalizar o nosso bate-papo de hoje. Então, a liberdade e a responsabilidade estão tão ligadas na medida em que só somos realmente livres se formos responsáveis. E só podemos ser responsáveis se formos livres. A responsabilidade, ela implica em uma escolha e decisão racional, o que vai de encontro à própria definição de liberdade. Por outro lado, se não agirmos livremente, não podemos assumir totalmente as consequências dos nossos atos. Só o sujeito que é capaz de escolher e decidir racionalmente, com consciência, é capaz de assumir as causas e as consequências da sua ação. Além disso, a liberdade e a responsabilidade são parâmetros essenciais na construção de um indivíduo como pessoa, visto que é através da liberdade e da responsabilidade que um sujeito é capaz de se tornar efetivamente autônomo. Bom, pessoal, acredito que vocês tenham compreendido a diferença e também a semelhança da liberdade e responsabilidade, né? Que uma coisa está completamente ligada à outra. Não é possível ser livre para tomar as minhas ações e não ser responsável por elas, né? E espero que vocês tenham compreendido bem o assunto de hoje e eu encontro vocês na próxima aula. Boa noite.